Bom, boa tarde a todos. Estamos a chegar já ao final da nossa sessão de webinars, portanto, da Academia Saint-Gobain. Este é o último deste ano. Tivemos já uma série deles e fica já também a informação de que podem depois consultar todos os que já foram feitos no nosso site, construir.saintgobain.pt. Bem-vindos a este último, portanto, nós vamos aguardar um bocadinho mais uns 5 minutinhos da praxe, só para ver se chegam mais interessados. Portanto, temos várias pessoas inscritas que ainda não entraram. E, desde já, gostava de me apresentar também. Portanto, o meu nome é Rogério Ribeiro, eu sou responsável pela experiência de cliente e pelas soluções técnicas da equipa de suporte na Saint-Gobain Portugal e Saint-Gobain Glass. Portanto, temos uma equipa que faz apoio na prescrição aos gabinetes e também ao mercado difuso em toda a parte de apoio técnico e cálculo. Desde já faço também publicidade aqui ao nosso contacto, portanto será o projeto@saintgobain.com e se tiverem alguma necessidade de apoio e de suporte, façam favor de dirigirem-se a esse meio. Hoje iremos falar de tetos em placa de gesso. Portanto, a placa de gesso não servirá só para divisórias e mesmo nos tetos há muitas particularidades e muitas especificidades técnicas que as placas fazem e que iremos abordar hoje. Portanto, não é só a questão estética, não é só a parte de cobrimento, tem também muitas outras particularidades, quer técnica, quer também de instalação, e hoje teremos o Vasco Pereira, portanto, é o nosso responsável da área de formação na Saint-Gobain Portugal. Portanto, o Vasco já leva esta série de webinars há cerca, já é o segundo ano, creio eu, e, portanto, terceiro, exatamente. Nós começámos no Covid, a verdade é essa. Os anos do Covid não contam, Vasco. Portanto, fica sempre esse dilema. Mas, portanto, temos já vários webinars e eu acho que normalmente tem até este papel um pouco mais de animador e de moderador das sessões. Hoje irá ele fazer essa parte da formação. Portanto, eu estou aqui um pouquinho nesse suporte. Creio que poderemos aguardar aqui mais um minutinho. Estamos já aqui com participantes também. Pode ter alguém que esteja a chegar de últimas horas de compras para prendas de Natal. Também é preciso fazer umas comprinhas online, esperar que chegue o carteiro. Portanto, para a sessão, nós gostaríamos que vocês também colocassem o microfone em mute, se for neste momento. Automaticamente Está colocado em automático? mute. Já Sim. estão? Sim. Portanto, eu ouvi foi assim um ruído aí de fundo, não percebi. Sou Onde eu. possa ter vindo. Sou eu que Ok. tenho o micro. Muito bem. Pronto. As perguntas e questões, portanto, e alguns esclarecimentos iremos fazer no final da apresentação. Teremos sempre esse momento e aí, claro, estão disponíveis e que será feito, iremos falar, mas será feito através ou do chat no aplicativo em si, ou até a funcionalidade que tem, que podem encontrar na parte do topo, da barra de topo, que tem lá PIR, portanto, perguntas e respostas podem usar também por aí. Bom, Vasco, o que achas? Achas que poderemos começar? Acho que sim. Eu Bem-vindo. respeito às pessoas que chegaram a horas. Olá, Rogério, boa tarde. Boa tarde a todos. É um gosto imenso estar convosco mais uma vez. Desta vez num papel diferente. Eu convidei o Rogério para vir fazer o papel que eu costumo fazer, porque costumamos ter convidados externos. Desta vez cabe-me a mim falar deste tema, falar aqui de tetos. Como o Rogério bem disse, a ideia é ir um bocadinho além daquilo que estamos habituados a olhar para tetos, que são aquelas superfícies brancas que, enfim, que revestem os nossos, que se encontram por cima das nossas cabeças.
E, portanto, queríamos ir um bocadinho mais além, portanto, por isso é que o título fala um bocadinho de características diferenciadoras, para tentar despertar a curiosidade das pessoas e perceber, enfim, aquelas que querem saber um bocadinho mais do que pode ser um teto em placa de gesso, que coisas podemos encontrar e que desempenhos podemos esperar obter usando soluções em tetos em placas de gesso. É um bocadinho por aí que nós iremos, enfim, avançar. Ok? Eu, então, começaria... Vou dar aqui um jeitinho aqui. Ver se organiza com os ecrãs, que eu tenho aqui 2 ecrãs. Como dizem os políticos, Vasco, é melhor começar pelo princípio. É melhor começar pelo princípio. Então vamos a isso. Ok. Bom, então eu imaginei aqui uma sequência de abordagem a este tema e pareceu interessante começar por pensar e discutir um bocadinho porque é que executamos tetos falsos. A verdade é que por várias razões. Uma das principais é quando temos a necessidade de, entre aspas, esconder uma quantidade muitas vezes apreciável de instalações técnicas de diversa natureza, desde sistemas de ventilação até, sei lá, sistemas de tubagens diversas, enfim. E muitas vezes dá jeito esconder isso tudo no teto, mesmo os sistemas de iluminação, tudo aquilo que alimenta esses sistemas. Enfim, existem também outros tipos de sistemas que se instalam nos tetos, estou a pensar, por exemplo, nas estações de fumo, também instalações de, muitas vezes, de combate a incêndio a partir dos chamados sprinklers. Então, todos são instalações que muitas vezes necessitamos de esconder nos tetos. Enfim, haverá instalações que conseguimos esconder nos pavimentos, mas muitas delas tentamos esconder nos tetos. E, portanto, essa é uma das funções que muitas vezes procuramos obter executando o chamado teto falso. Ok? Portanto, efetivamente é um teto, mas não é o teto efetivo, o que está, enfim, não é o elemento estrutural que executou o teto, portanto, será efetivamente um teto falso, algo que esconde um conjunto de coisas e que estão aí um bocadinho resumidas nestas imagens que aqui deixamos. Outra circunstância em que usar um teto falso faz muito sentido é, por exemplo, em ações de renovação. Enfim, eu costumo dizer que muitas vezes as placas de gesso são o melhor amigo do homem quando precisamos, da mulher, já agora, peço desculpa por isso, quando precisamos de executar trabalhos de renovação. Temos aqui estas 2 imagens que são de um trabalho de renovação que foi executado numa instituição da igreja, enfim, num edifício histórico, e claramente, enfim, a execução de um teto em placa de gesso permitiu resolver um conjunto de situações, enfim, esconder também de alguma forma, renovar esteticamente de alguma forma também este teto e, portanto, conseguir obter um teto de acordo com aquilo que se desejaria. Portanto, efetivamente conseguimos esconder um conjunto de coisas e dar um aspecto plenamente renovado a este teto. Outro exemplo que aqui está, isto no caso de uma obra de umas instalações nossas, e, portanto, à custa de placas de gesso, nomeadamente no teto, executámos uma renovação integral deste espaço, que mudou completamente de cara, e conseguimos mesmo executar um teto com características de observação acústica. Esse é um dos temas que iremos falar daqui a pouco, exatamente porque se tratava de um espaço que necessitava de algum trabalho, alguma eficiência do ponto de vista do condicionamento acústico do espaço. Portanto, efetivamente, em renovação, a utilização de placas de gesso, e nomeadamente dos tetos, consegue resolver um conjunto de questões muito, muito relevantes. Depois, questões técnicas. Aqui, muito associadas à problemática do som, da propagação do som ou do condicionamento do som. E, portanto, conseguimos melhorar de uma forma muito eficiente lajes que, por razões diversas, possam ter algum tipo de deficiência no que diz respeito ao isolamento acústico, a sons aéreos, a transmissão sonora de um espaço para o outro, e executando tetos falsos, incorporando naturalmente soluções adequadas para poder fazer a retenção da transmissão acústica, conseguem permitir obter soluções com um elevado nível de eficácia no ponto de vista do isolamento acústico. Também
No que diz respeito ao condicionamento acústico, e são dois conceitos diferentes, conseguimos melhorar de uma forma muito importante a maneira como o som se propaga dentro de um determinado espaço. Enfim, depende muito das circunstâncias do espaço, mas a verdade é que em muitas situações de espaços interiores é muito conveniente controlar de forma adequada a maneira como o som se propaga no espaço. E quem não tem a experiência de ir ao restaurante, muitas vezes até de estatuto elevado, e sentir um elevado nível de desconforto acústico, porque efetivamente o espaço pode ter sido muito bem trabalhado do ponto de vista estético, mas muitas vezes a parte acústica e a maneira como o som é condicionado nesse espaço provoca, ou a ausência desse controle, provoca sensação de desconforto muito relevante. Bom, depois temos as questões estéticas, que, enfim, estamos aqui em presença de uma plateia com muitos projetistas, nomeadamente muitos arquitetos, e, efetivamente, as questões estéticas dos espaços interiores são assuntos muito relevantes. E os tetos podem dar contributos muito importantes, até porque permitem, muitas vezes, tirar partido de sistemas de iluminação, de esquemas de iluminação, com luzes indiretas, etc., que permitem acrescentar muito ao ambiente estético de um espaço. E, portanto, os tetos falsos aqui também podem representar um papel muito importante. Depois, naturalmente, depende da imaginação, da criatividade dos projetistas e da capacidade de executar dos instaladores, que também não é, muitas vezes, qualquer instalador consegue executar trabalhos destes como estes que temos aqui na imagem. Bom, dito isto, portanto, executar tetos falsos ou imaginar e aplicar tetos falsos muitas vezes resolve um conjunto de circunstâncias. Vamos então entrar mais em concreto no que são os tipos de tetos em placas de gesso que podemos encontrar. Para começar, enfim, para as pessoas que eventualmente sejam menos conhecedoras, um teto falso, ou um teto em placas de gesso, é um elemento suspenso. Okay? Portanto, é um conjunto de materiais que estão ligados entre si e que as placas de gesso, que são a face visível do sistema, se encontram suspensas, fixadas a uma estrutura metálica, que por sua vez está suspensa do elemento estrutural. O princípio da laje, mas enfim, poderão ser outro tipo de elementos estruturais aos quais o teto em gesso, em placas de gesso, estará fixado. Um teto em placa de gesso pode ser fundamentalmente de dois tipos. Primeiro, aquilo que nós chamamos de teto contínuo. Portanto, efetivamente, o teto contínuo é aquele em que o que nós vemos são superfícies contínuas, sem interrupções, homogéneas, enfim, naturalmente com instalações muitas vezes que se manifestam. Estou a falar, por pensar, por exemplo, em sistemas de iluminação, etc. Mas o fundamental é uma superfície lisa, contínua, sem interrupções, que se encontra visível. Outra solução é o que chamamos os tetos desmontáveis. Portanto, efetivamente, são soluções também constituídas por painéis em gesso, mas que efetivamente se encontram pousados e, portanto, são desmontáveis no sentido em que cada elemento é possível movê-lo e, portanto, esses elementos estão pousados numa estrutura metálica que é mais ou menos visível, e já vamos ver mais à frente quais são os níveis de visibilidade que um sistema deste pode ter. Portanto, há aqui um aspecto fundamental, ou dois aspectos fundamentais que distinguem uma solução da outra, se quisermos. O primeiro é o aspecto estético. Efetivamente, no teto contínuo não se vê descontinuidades, por definição, mas também não permite, a não ser que sejam criados alçapões específicos para isso, não permite, dizia eu, o acesso ao que se passa por cima. Portanto, o que se passa por cima está lá, está morto e, portanto, não é acessível, digamos assim, a não ser que, como digo, sejam deixados alçapões específicos para poder ter acesso. Ao contrário, o teto desmontável, portanto, não tem aquele aspecto contínuo que já vimos, mas permite efetivamente o acesso em cada um dos painéis, do ponto de vista que o painel é movível, permite em cada ponto o acesso ao que se passa por cima. Portanto, desse ponto de vista, permite um grau de versatilidade do ponto de vista da utilização do espaço, nomeadamente quando se trata de manutenção de equipamentos, etc.,
com outra capacidade de acesso. Portanto, estes são, digamos assim, os principais dois tipos de tetos que podemos encontrar. Adicionalmente, dentro de cada um destes tipos, podemos ter tetos fonoabsorventes, ou seja, tetos que têm capacidade de absorção da energia sonora que incide sobre as superfícies, ou então tetos reverberantes. Portanto, tetos reverberantes são aqueles que são tetos contínuos, digamos assim, sem perfurações, portanto, e já agora a capacidade de fonoabsorção resulta exatamente das placas de gesso de serem perfuradas e, portanto, permitirem o atravessamento pelas ondas sonoras. Os tetos reverberantes, sendo superfícies contínuas e fechadas, efetivamente o que fazem é basicamente refletir as ondas sonoras. E, portanto, já vamos esmiuçar um bocadinho mais o que é isto da reverberação, mas, efetivamente, imaginem que, efetivamente, a onda sonora que incide na superfície é refletida, basicamente. E, portanto, esta característica de permitir a absorção da onda sonora ou de obrigar à sua reflexão é também uma característica diferenciadora destes dois tipos dos tipos de tetos. E, portanto, nós podemos ter tetos fonoabsorventes contínuos ou tetos fonoabsorventes desmontáveis. Da mesma forma, nos tetos reverberantes podemos tê-los em sistemas contínuos ou em sistemas desmontáveis. Está este esquemazinho, explica um pouco melhor o que é que queremos dizer. Efetivamente, nas soluções fonoabsorventes, portanto, a perfuração que as placas têm permitem captar, e já vamos ver em que proporção, permitem captar energia sonora, parte da energia sonora, enquanto nas soluções fechadas, digamos assim, sem perfuração, basicamente o que temos é a reflexão da onda sonora. Bom, os tetos contínuos, fechados ou reverberantes, são suspensos em estruturas, e já vamos esmiuçar um bocadinho mais estas estruturas. São estruturas que podem ser mais simples ou mais elaboradas, dependendo da complicação que possamos ter em termos de atravancamento do que se passa por cima do teto, em função de necessitarmos de espaçar mais ou menos, e já vamos ver que soluções é que existem para isso, de se nos passarmos mais ou menos as localizações das suspensões. Bom, pode também estar relacionado com o tipo de solução, já vamos ver mais à frente o que é que se pode passar nesse contexto. Nos tetos reverberantes, ou seja, os tetos fechados, digamos assim, sem perfuração, podemos encontrar então resposta para necessidades de isolamento acústico, mas também necessidades de proteção ao fogo. Ou seja, conseguimos encontrar, e vamos ver isso mais em detalhe à frente, solução para responder a requisitos quer de isolamento acústico, portanto estamos a falar de isolamento a sons aéreos, quer também de requisitos de proteção ao fogo, ou seja, da exposição, da capacidade que os nossos sistemas de tetos podem ter de resistir a um incêndio. E, portanto, por esse ponto, por esse fator, ter um efeito retardador, digamos assim, da propagação do incêndio. Os tetos contínuos fonoabsorventes. Então, como vos dizia, esta capacidade de fonoabsorção resulta exatamente da tal perfuração e, neste caso, vamos falar ao longo desta sessão de dois tipos, fundamentalmente. Do lado esquerdo temos um exemplo de um teto perfurado, enfim, que nós chamamos Rigitone, é uma marca comercial do universo da Saint-Gobain, mas que se caracteriza por ter os bordos retos. Portanto, essa imagem que aparece aí dos bordos retos, vou tentar pôr o rato dentro do ecrã. Ok, já consegui. Portanto, caracteriza-se por ter bordos retos e por ter um efeito contínuo, ou seja, se repararem nesta imagem, tirando aqui esta zona que há aqui um ressalto, efetivamente o que temos é uma continuidade da perfuração e que nós não conseguimos perceber onde é que terminam as placas. Outra solução é uma solução designada por Gipton, ou por uma família de soluções designada por Gipton, que se caracteriza por ter os contornos das placas nós chamamos afinados, já vou explicar um bocadinho o que é este conceito dos bordos afinados, e que se caracteriza então por um desenho não tão homogéneo, digamos assim, em que
há uma necessidade de tratamento das juntas da mesma forma que faremos o tratamento nas divisórias verticais, portanto, nas paredes. Portanto, caracteriza-se fundamentalmente por a diferença de uma solução para a outra. O teto Rigid-Tone, portanto, é um teto com um aspecto contínuo, do ponto de vista estético. O teto Gyptone não é tão contínuo, conseguimos identificar, digamos assim, as placas e é necessário tratar as juntas como nas paredes da divisória. Os tetos desmontáveis podem também ser, então, tetos reverberantes. Portanto, a característica de ser desmontável está bem patente nesta imagem que aqui está do lado direito. Aqui podemos perceber que temos, enfim, isto acontece em muitas circunstâncias, quer de espaços de escritórios, espaços de serviços, etc., onde, enfim, os tetos são caracterizados por painéis contínuos, sem perfuração, portanto, pousados, digamos assim, na estrutura, como já tínhamos mencionado. Os tetos, então, desmontáveis também podem ser fonoabsorventes. Basicamente, os painéis de gesso, que estão, então, pousados na estrutura, têm um nível de perfuração, e já vamos ver que impacto é que tem o nível de perfuração na capacidade de absorver som, e, portanto, enfim, os desenhos também podem ser variados, e, portanto, há aqui um aspecto estético que também pode ser trabalhado, digamos assim, pelos projetistas. Bom, portanto, explicado um bocadinho que tipos de tetos é que podemos ter, vamos então saber o que é isto de uma placa de gesso. Enfim, algumas pessoas saberão melhor, outras saberão pior. Vamos tentar explicar um bocadinho o que é isto de uma placa de gesso. Na prática, é um elemento laminar, por isso é que nós hoje em dia também já chamamos as placas de gesso placas de gesso laminado, enfim, tradicionalmente eles são muito conhecidos por gesso cartonado, já vos vou explicar mais à frente porque é que hoje em dia já tendemos a abandonar um pouco essa designação a favor da expressão placa de gesso laminado, porque efetivamente se trata de um elemento laminar, portanto com um comprimento e uma largura, digamos assim, mas com uma espessura relativamente baixa. E a espessura relativamente baixa de que estou a falar são estas que aparecem aqui do lado direito, que a espessura típica mais comum são 12 mm e meio. Enfim, para baixo podemos ter espessuras um pouco menores, também podemos ter espessuras um pouco maiores em função de necessidades diversas, nomeadamente, por exemplo, de proteção acústica ou de proteção ao fogo ou mesmo de resistência mecânica. Portanto, estes elementos laminares podem ter comprimentos muito variados, normalmente desde os 2 metros até aos 3,60 metros, grosso modo, e comprimentos também, perdão, e larguras também variadas, dos 600 aos 1200 milímetros, sendo que a largura típica são os 1200 milímetros. As placas com 600 e 900 são placas específicas para utilização muito especial. Portanto, o que é que temos? Temos um núcleo de gesso, efetivamente, que está envolvido na face visível e no dorso por um revestimento que é normalmente, e nas placas mais comuns, um papel cartonado. Portanto, um papel com uma espessura superior, portanto, podemos chamar um cartão. Que são 2 papéis, efetivamente, um na face superior e outro na face inferior, que fecham, digamos assim, por sobreposição aqui nestes bordos. O núcleo é um núcleo de gesso que é produzido a partir de uma pasta que é formulada à custa de muitos componentes, sendo que o principal naturalmente é o gesso, mas que pode incorporar componentes muito diversos, que vão desde alguns tipos de resinas, materiais hidrofogantes, fibras, etc., 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 para poder dar propriedades específicas ao núcleo de gesso e, portanto, já vamos ver mais à frente que tipos de placas podemos ter e que se traduzem depois numa oferta muito variada de soluções baseadas em placa de gesso. Um aspecto importante é o chamado bordo afinado. Se repararem, no sentido longitudinal das placas, há uma espécie de um rebaixamento com uma largura à volta de 5 cm de cada lado para permitir executar o emassamento das juntas, portanto a aplicação de uma fita de papel e de massa de gesso para poder fazer o tratamento de preenchimento das juntas de encosto, das placas umas com as outras. E, portanto, esse bordo afinado permite, e está desenhado nesse sentido, permite executar de uma forma mais simples, de maneira que conseguimos obter depois uma superfície
plana, de maneira a não conseguimos perceber, depois da superfície acabada, onde é que estão efetivamente as juntas entre as placas. Encontra-se também um tipo de placa específico e que é muito relevante abordar aqui num contexto em que estamos a falar de tetos, uma placa que foi imaginada, enfim, eu diria que basicamente para executar tetos, portanto é uma placa que tem os 4 bordos afinados. As placas comuns, as mais usadas em divisórias, normalmente só têm bordos afinados no sentido longitudinal e, portanto, as juntas serão executadas fundamentalmente na vertical. Nos tetos, enfim, é necessário, não é possível executar tetos sem executarmos também juntas no sentido transversal das placas. Portanto, estas placas permitem executar de uma forma mais simplificada as juntas no sentido transversal. Falando então dos tipos de placas, estas são as placas mais comuns que se encontram no mercado, identificadas normalmente como placas standard, placas hidrofogadas e placas resistentes ao fogo, que se conseguem distinguir também pelas cores. As placas standard são umas placas praticamente brancas, as hidrofogadas são esverdeadas e as resistentes ao fogo têm este tom rosa, pois pode variar de fabricante para fabricante. As tais placas com os 4 bordos afinados que vos falei, chamam-se 4 Pro, e que existe também numa versão verde ou hidrofogada. Depois, existe um conjunto muito diferenciado de tipos de placas para utilizações muito diversas, desde utilizações em zonas úmidas, a utilizações com elevadas resistências mecânicas, em pavimentos, enfim, um conjunto de diferentes tipos de placas que resultam fundamentalmente da formulação do núcleo de gesso para um conjunto muito alargado de utilizações. Portanto, aquilo que é mais comum são estes 3 tipos de placas que vemos em cima, mas efetivamente existe depois um conjunto muito alargado de placas para desempenhos mais exigentes, vamos dizer assim. Bom, e depois as placas fonoabsorventes que vos falei há pouco, também que vos comecei a falar há pouco, apresentam também muitos aspectos, portanto as tais placas com os bordos afinados também, estas Giptor e as Rigitone, portanto ficam aqui também um pouco os desenhos que podemos encontrar na oferta. Para os tetos desmontáveis, existe também alguma oferta diferenciada de acabamentos, vamos dizer assim, superficiais, das placas das mais lisas com alguns desenhos e com algumas texturas, e portanto é também possível executar tetos desmontáveis, tirando partido também um pouco do acabamento, digamos assim, dos painéis de gesso. Bom, então entremos um pouco nestes desempenhos, um pouco o sumo e o núcleo do conceito que queríamos aqui apresentar. Então, que desempenhos é que podemos esperar de um teto em placa de gesso, para além daquilo que é comum, que é termos uma superfície branca e lisa? Para começar, a estética. Enfim, eu pesquisei um bocado aqui algumas imagens que pudessem traduzir um bocadinho aqui algum empenho estético no desenho de tetos e, portanto, ficam aqui alguns exemplos de trabalhos feitos com placas de gesso, naturalmente trabalhos que deram muito trabalho, mas para dar um pouco a ideia de que um teto em placa de gesso não tem que necessariamente ser uma superfície branca e lisa, pode ser uma superfície, ou um conjunto de superfícies, neste caso, com uma capacidade de dar contributos importantes para as estéticas dos espaços. Bom, falámos há bocadinho do isolamento acústico e eu queria explicar um pouco mais em detalhe o que é que podemos encontrar aqui quando falamos da questão da acústica, nomeadamente quando falamos da oposição, digamos assim, à transmissão de sons aéreos. Este desempenho de isolamento acústico só é possível quando temos sistemas contínuos, ou seja, sistemas não perfurados. Naturalmente, os sistemas perfurados facilitam a passagem do som e, portanto, desse ponto de vista, não faz sentido usar sistemas perfurados quando o que se pretende é formar barreira à passagem do som aéreo, à transmissão do som aéreo. Portanto, tipicamente são soluções que incluem lã, painéis em lã mineral, para dar o seu contributo à capacidade de isolamento acústico desta solução. Este quadro que aparece aqui do lado direito
pretendo resumir um bocadinho os contributos, de alguma forma, para podermos ter um teto eficiente do ponto de vista do isolamento acústico. Enfim, estão aqui algumas premissas tomadas, digamos assim. A primeira é que o pleno, ou a altura do pleno, e o pleno é este espaço que fica livre entre o teto e a laje, digamos assim. A altura do pleno também tem alguma influência na capacidade de redução da intensidade do som que se propaga de cima para baixo ou de baixo para cima. Revejam aqui que um pleno de 100 milímetros, portanto 10 centímetros, permite o isolamento acústico com uma lã de 50 milímetros de espessura de 71 decibel. Perdão, de 69.4 se pensarmos no dBA. E de 150 ligeiramente superior, 70.5. Portanto, efetivamente, a altura do pleno tem alguma influência neste caso. Também tem influência a espessura da lã. Uma lã de 50 milímetros tem um desempenho um pouco pior do que uma lã de 80 milímetros. Portanto, a espessura da lã também tem impacto. Mas, já agora, tem impacto também a espessura da placa de gesso. Estas soluções que aqui estão, ou estes desempenhos que aqui estão, que já agora são medidos em ensaios reais, portanto, o desempenho de uma solução só é possível obter a partir de ensaios reais em laboratório, portanto, simulando os próprios sistemas e avaliando a capacidade de redução da intensidade sonora que atravessa o sistema. Estava eu a dizer, a placa de gesso tem a sua relevância. Vejam bem, estes desempenhos que aqui estão para uma placa de gesso com 15 mm de espessura. Se fizermos uma solução diferente com duas placas com 12,5, portanto, teremos aqui 25 mm de espessura de placa de gesso, efetivamente, reparem que temos também um incremento, comparativamente com os 50 mm deste lado, temos um incremento na capacidade de redução acústica. Portanto, efetivamente, temos 3 fatores a contribuir para o bom desempenho de isolamento acústico de soluções em tetos. A espessura das placas de gesso, a espessura da lã e a altura, ou a espessura, se quisermos também, do espaço livre acima do teto até à laje. Portanto, conseguimos obter tetos com desempenhos muito bons, eu diria, bastante acima do que muitas vezes são os requisitos, para poder dar resposta a circunstâncias de cumprimento, nomeadamente, de requisitos legais do Regulamento de Isolamento a Ruídos Aéreos. Bom, tratando o isolamento acústico, vamos falar um bocadinho agora do condicionamento acústico. É um conceito bastante diferente, já comecei a falar nele há pouco. Portanto, o que se trata aqui, efetivamente, é de controlar a maneira como o som se propaga dentro de um espaço. E aqui podemos ter duas questões. Primeiro é melhorar o conforto acústico no sentido de diminuir a intensidade sonora e, portanto, permitir que as atividades que se realizam no espaço possam acontecer da forma mais eficiente, mas isso tem a ver também com, por exemplo, a capacidade de poder fazer propagar o som em espaços, por exemplo, espaços de oratório ou de música, etc., de maneira que quem está mais longe da fonte sonora, neste caso, nesse exemplo, um orador, possa também conseguir, sem demasiada necessidade de ampliação sonora, poder ter condições de conforto relativamente à recepção do som. Portanto, condicionamento acústico trata um bocado desta situação. E, enfim, o tempo de reverberação é uma propriedade, que eu vou tentar explicar mais à frente, que é um pouco o parâmetro que vai condicionar ou vai avaliar o nível de eficiência que o condicionamento acústico consegue trazer. Este tempo de reverberação é exatamente, enfim, é definido como sendo o tempo que demora a que um determinado som, depois de emitido, reduza em 60 decibel a sua intensidade sonora. Portanto, na prática, imaginem que um som é emitido e o tempo teórico, digamos assim, que este som, a intensidade deste som baixa a 60 decibel. Em termos práticos, imaginem que a nossa capacidade auditiva de um determinado som
o tempo que ele demora a não ser audível, digamos assim. Estes tempos são muito reduzidos, isto mede-se em segundos, naturalmente, e esta equação de Sabine, o Sr. Sabine, por meios experimentais, conseguiu definir uma equação que permite traduzir um pouco a maneira como o som se define e se propaga dentro do espaço. Esta fórmula, portanto, que é o tempo de reverberação, digamos assim, depende de dois fatores. Do volume do espaço e depois também da área de absorção das superfícies envolventes, ou seja, toda a área das superfícies envolventes, pavimentos, tetos e paredes, que tenha algum tipo de capacidade de absorção sonora. Capacidade essa de absorção sonora está traduzido neste alfa, que é então a absorção sonora de uma determinada superfície. E, naturalmente, cada área de superfície, cada tipo de material, será afetado do respectivo coeficiente de absorção sonora, pois a somatória das áreas absorventes é que dão então a área de absorção que entra na fórmula de Sabine. Enfim, traduzindo um bocadinho aqui o que é que isto quer dizer, em termos de que são superfícies mais absorventes ou menos absorventes, podemos ter superfícies totalmente absorventes, é o caso, por exemplo, num painel em lã, e existem soluções para tetos também feitos só em painéis de lã, com um pequeno revestimento superficial, mas que não tem impacto praticamente na capacidade de absorção. Portanto, podemos dizer que um teto com painéis em lã pode ter uma absorção total, de um alfa igual a 1 ou 100%. Um teto em placa de gesso não perfurado, portanto, os tais tetos reverberantes que eu já dizia, portanto, em que a energia sonora é praticamente toda refletida, podemos dizer que temos então uma reflexão total, ou seja, uma absorção, um coeficiente de absorção de 0, e eu peço desculpa daqui dizer absorção total, não tem nada a ver com absorção total, eu copiei isto, está mal, isto aqui dizer absorção parcial. Só agora que eu me estou a perceber da asneira. Efetivamente, os nossos painéis de gesso perfurados, que então a energia incidente, a energia sonora incidente, parte dela atravessa as perfurações e, portanto, só é refletida uma parte da energia incidente. E, portanto, temos uma absorção parcial que pode ir de 0, ou melhor, que está entre 0 e 1, ok? Não será 0 naturalmente, todas as superfícies perfuradas não terão absorção 0 até 1. E, portanto, é um bocado à volta deste conceito que depois aparecem as soluções perfuradas e os respectivos desempenhos. Bom, como imagino que todos saberão, existem requisitos que estão colocados pelo regulamento de ruído nos edifícios, e, portanto, para diversos tipos de situações, temos aqui alguns exemplos, este quadro não é exaustivo, mas que nos definem tempos máximos de reverberação para que haja condições de conforto na utilização destes diversos tipos de espaços. E, portanto, enfim, o trabalho a executar é exatamente tentar, através da tal equação de Sabine, que aparece aqui, definir áreas na envolvente do espaço que possam ter capacidade de absorção sonora de maneira a que o tempo de reverberação possa estar contido, digamos assim, nos limites que são definidos. Bom, então, aquilo que vos dizia, os sistemas com placas perfuradas tiram partido para terem níveis de eficiência do ponto de vista da absorção acústica, tiram partido efetivamente da percentagem de perfuração que fica disponível, digamos assim. Olhando aqui para este teto, efetivamente temos aqui uma quantidade de perfuração que varia com a quantidade de furos, mas também com a dimensão e a forma de cada um deles, que se traduz no final numa percentagem de perfuração que depois tem consequências ao nível dos coeficientes de absorção acústica. E, portanto, naturalmente, quanto maior for a percentagem de perfuração, maior é também o coeficiente de absorção acústica associado. Portanto, este é o tipo de placa que nós designamos como Gipton, que se caracteriza então por ser uma placa similar àquelas que já vimos atrás, com os bordos afinados, mas que tem a característica específica de ser perfurada e, portanto, dessa forma conseguir fazer então uma absorção acústica. Outra solução é então o teto Rigid-Tone, outra solução com os bordos retos, que não são exatamente retos, têm esta forma que aqui está, de maneira que
seja deixada aqui uma pequena junta para depois ser preenchida com massa de gesso, mas cujo princípio é, tirando a questão estética, do ponto de vista do ponto de vista técnico, ou seja, do ponto de vista da capacidade de absorção sonora, o princípio é o mesmo. Portanto, nos vários desenhos, digamos assim, da perfuração, encontramos percentagens de perfuração também variadas, que podem ir, vejam aqui nesta circunstância, de 6% até o máximo, temos aqui praticamente 20% de perfuração. E, naturalmente, quanto menor for a percentagem de perfuração, menor é também o coeficiente de absorção acústica associado. O mesmo princípio encontramos num sistema de teto desmontável, com placas perfuradas, portanto, cá está, mais uma vez, a percentagem de perfuração associada ao coeficiente de absorção acústica. O que temos aqui de especial, ou de diferente, digamos assim, é então a capacidade de podermos aceder ao pleno em toda a área, em toda a superfície do teto, e podemos ter, conforme o desenho do bordo das placas, a perfilaria à vista, como temos aqui, uma perfilaria semi-oculta ou semi-vista que é possível porque as placas têm um bordo que tem um rebaixamento que permite esconder ligeiramente o perfil de suporte. Já agora os perfis são estas peças em T que têm estas abas sobre as quais pousam os bordes das placas, ou então temos de ter um desenho da placa, um desenho mais trabalhado, digamos assim, que permite, que também dificulta um bocadinho mais conseguir retirar a placa, que permite ficar com o bordo, as abas do perfil T perfeitamente escondidas, e o que vemos efetivamente é esta pequena junta que resulta do chanfrezinho que é colocado no contorno das placas. E, portanto, podemos ter também aspectos diferentes, digamos assim, e visibilidade diferente do que seja a estrutura de suporte deste tipo de placas. Outra característica que podemos obter em tetos e que muitas vezes é necessária é a questão da resistência à umidade. Enfim, há muitas circunstâncias onde tetos com capacidade de resistência à umidade pode ser relevante. Estamos a pensar, por exemplo, em tetos exteriores, que acontece muitas vezes, e, portanto, enfim, o ambiente úmido no exterior é uma coisa relativamente comum, mas também, por exemplo, em espaços com umidades mais ou menos permanentes, como do tipo casas de banho, balneários, mesmo, por exemplo, espaços de piscinas, em que muitas vezes os tetos em placa de gesso reagem mal, porque estamos a falar de placas comuns revestidas a cartão, e o cartão e a umidade, já sabemos, não são muito amigáveis uns com os outros. E, portanto, nestas circunstâncias, precisamos de uma solução de placa de teto que permita resistir à umidade. E essa solução está aqui já aparente nestas duas imagens do lado direito, um tipo de placa específica, que é esta que aparece aqui, que se caracteriza por ser uma placa de gesso sem cartão. E esta é uma das razões pelas quais deixámos de falar em placas de gesso cartonado e passámos a falar em placas de gesso laminado. Portanto, é uma placa que, enfim, está caracterizada para ser uma placa com elevada resistência à umidade. Isto resulta de dois fatores. Primeiro, do seu revestimento, que então, como vos dizia, não é cartão, mas sim o revestimento em fibra de vidro embebido numa resina que o torna imune à absorção de água. Portanto, a superfície da placa, através do seu revestimento, não absorve água porque é imune à presença de água. Por outro lado, o próprio núcleo de gesso é um núcleo de gesso com uma formulação especial, especial no sentido em que foi formulada para ter um nível de absorção de água muitíssimo baixo e, portanto, aquilo que é típico num material de gesso que é em contacto com a água ter um nível de absorção de água bastante elevado, no caso deste gesso, deste núcleo de gesso, desta placa, está especialmente trabalhado para que isso não seja verdade. E, portanto, esta placa torna-se, por esse facto, muito capaz de resistir a circunstâncias de umidade, nomeadamente, por exemplo, a tal ponto que podemos executar fachadas com esta placa. Mas no caso dos tetos, portanto, concentrar a nossa atenção para situações de tetos onde a resistência à umidade é um fator importante. Esta placa tem uma outra característica muito importante, que é uma característica comum às placas de gesso em geral, que é a facilidade com que se trabalha, nomeadamente com que se corta uma placa,
porque podemos simplesmente cortá-la com um X-Acto. Se quisermos, portanto, o X-Acto, que é a ferramenta mais comum para cortarmos placas de gesso, no caso deste tipo de placa também é a ferramenta adequada. Disse-vos há pouco que os sistemas de tetos e placas de gesso podem ter características de resistência ao fogo, desempenhos de resistência ao fogo, e é um pouco isso que eu vos queria mostrar aqui, que é dizer-vos que podemos ter em sistemas contínuos, naturalmente em sistemas perfurados isto não é possível, podemos ter níveis de capacidade de resistência ao fogo, traduzida neste parâmetro EI, que significa estanquidade e isolamento, e, portanto, podemos ter, a partir, naturalmente, de sistemas ensaiados em laboratórios acreditados para esse efeito, podemos ter sistemas de tetos com EIs de 60 minutos, 90 minutos ou 120 minutos. Portanto, capacidades de resposta de tetos em placa de gesso com um nível muito relevante no que diz respeito à resistência ao fogo, como elemento de compartimentação. Enfim, isto, as placas de gesso, enfim, o gesso é naturalmente um material com uma boa capacidade de resistência ao fogo, primeiro por ser mineral, segundo por ter alguma componente de água incorporado, e portanto é à base de placas com coesão específica, com capacidade específica para resistir ao aumento de temperaturas, que se conseguem construir, digamos assim, estes sistemas com capacidades relevantes do ponto de vista da resistência ao fogo. Vejam aqui, este sistema com 60 minutos é feito com duas placas com 15 mm de espessura. Um sistema com 90 minutos de EI, com 3 placas com 15 mm de espessura, e com 120 minutos vamos usar duas placas com 25 mm de espessura. Portanto, estes sistemas estão ensaiados, estão perfeitamente documentados em relatórios da ESAI, que aliás estão mencionados aqui em baixo, e portanto é possível obter soluções então com esta elevada capacidade de resistência ao fogo com tetos em placa de gesso. Outro aspecto que também, enfim, eu julgo que seja relativamente desconhecido da maioria das pessoas é a capacidade que um teto em placa de gesso tem para melhorar a qualidade do ar interior. E o que é que eu quero dizer com isto? Efetivamente, enfim, isto é uma patente do Grupo Saint-Gobain, uma série de referências de placas de gesso da oferta da Saint-Gobain tem um composto na sua constituição que tem a capacidade de captar formaldeídos. Os formaldeídos são dos contaminantes do tipo de compostos orgânicos voláteis que são mais comuns no ar interior, enfim, que são libertados por um conjunto de superfícies, desde superfícies pintadas, enfim, tudo que tenha algum tipo de revestimento sintético, e eles existem muitos e muitas vezes nem temos noção, e, enfim, a qualidade do ar que respiramos no interior começa a ser afetada sucessivamente, e já vamos ver um exemplo daqui no slide seguinte, de um teste que foi realizado, e, portanto, são substâncias que são nocivas, naturalmente, para a nossa qualidade de vida no espaço interior. E, efetivamente, que estas superfícies de placa de gesso têm a capacidade de captar estes formaldeídos que estão no ar interior, transformá-los quimicamente em substâncias que não são agressivas para o ser humano. E, portanto, por esse facto, reduzir de uma forma importante, enfim, dependendo um bocadinho das características do espaço, mas pode ir de 60% a 80%, a concentração destes compostos orgânicos voláteis, os formaldeídos mais em concreto, e, portanto, por essa via, contribuir para a qualidade, a melhoria do ar interior dos espaços. Esta característica, que, enfim, às vezes pode parecer assim uma coisa um bocadinho mirabolante e até, enfim, duvidar um bocadinho da efetiva da sua existência, foi comprovado naturalmente em estudos. Saint-Gobain não afirma nada que não tenha estudado e que não tenha evidências científicas do facto. Foi estudado em várias circunstâncias, e uma delas foi uma parceria com um instituto independente, designado como VITO, numa escola na Bélgica, perto de Antuérpia, onde duas salas de aulas similares ou semelhantes foram estudadas. Enfim, cada sala é utilizada por cerca de 20 alunos, em que numa delas o teto tinha incorporado esta função. Efetivamente, o gráfico dos resultados ao longo de 2 meses consegue-se ver, portanto, na curva a vermelho, a concentração
dos formaldeídos no ar, em microgramas por metro cúbico. No espaço sem esta função, portanto, em tetos sem esta função Activer, e um outro espaço com exatamente esta função a funcionar. E, efetivamente, ao longo de 2 meses, medindo a média das medições ao longo dos dias, consegue-se perceber que temos uma redução de cerca de 60% do nível de concentração de formaldeídos no ar. Bom, portanto, é possível, e voltando ao slide anterior, tenho aqui algumas referências de placas da nossa oferta que contêm esta função Activer. É possível executar superfície, ou melhor, usar as superfícies envolventes no espaço, nomeadamente os tetos, para, e ao longo, enfim, está estudado que a efetividade deste efeito se pode prolongar por cerca de 50 anos, e poder contribuir de uma forma muito relevante para a qualidade do ar que utilizamos nos espaços interiores. Bom, para concluir, queria só dar aqui 2 ou 3 palavras sobre, enfim, os aspectos principais deste sobre tetos e placas de gesso. Não vou entrar em grandes detalhes, vou dizer isto em 5 minutos, até porque o tempo já está no limite. Para dizer o seguinte, como vos disse no princípio, estas soluções em tetos estão penduradas ou fixadas a uma estrutura metálica suportada nos elementos estruturais das lajes, e, portanto, podemos ter desde estruturas simples, que efetivamente é a mais comum de encontrar, também é mais fácil de executar, digamos assim, até estruturas simples com um tipo de perfilaria própria para tetos, é chamado este perfil de teto F530, mas também podemos executar isto com montantes. Os montantes são os perfis verticais que são incorporados nas soluções de divisórias, portanto, de paredes. Este sistema de estrutura simples tem algumas limitações do ponto de vista de espaçamentos entre os elementos de suporte. Para começar, as distâncias entre as suspensões estão limitadas a 1,20 m e depois no outro sentido a 60, porque 60 no máximo. E às vezes isto pode ser complicado do ponto de vista da gestão das suspensões. Isto é uma espécie de uma floresta relativamente àqueles equipamentos técnicos que muitas vezes estão instalados nos tetos. E, portanto, usar esta solução pode nos permitir passar as suspensões, dependendo depois da referência do perfil que seja usado, até 3,70 m. Portanto, pode ser muito relevante e, portanto, ajudar muito nessa circunstância. Mas podemos também aumentar o espaçamento entre os chamados perfis primários, quando usamos estruturas duplas. Podemos passar dos 60 na estrutura anterior para 90, ok? Portanto, mais uma vez, estaremos a reduzir a quantidade de suspensões. Podemos ir ainda a mais, portanto, se usarmos um outro tipo de perfil para a estrutura primária é aquela que está diretamente suspensa, e, portanto, não é esta estrutura que as placas estão fixadas, estarão fixadas sempre à estrutura secundária, podemos já começar a ter espaçamentos de 1200 e, portanto, redução, mais uma vez, do número de suspensões. Podemos usar ainda outro tipo de perfil que nos permite aumentar ainda mais o espaçamento entre suspensões e, portanto, a mensagem que eu queria transmitir é que, efetivamente, há aqui alguma versatilidade no desenho destas soluções de estrutura de suporte que permitem ir ajustando de alguma forma a capacidade que existe de podermos ter uma floresta mais densa ou menos densa de suspensões penduradas nos elementos estruturais. As placas, os sistemas Rigiton, aquelas placas perfuradas com os bordos retos, requerem estruturas duplas, portanto, estruturas mais rígidas, e, portanto, as estruturas das placas Rigidon são sempre estruturas duplas, com perfis primários e perfis secundários. Os tetos desmontáveis, vimos que eles estão pousados, as placas de gesso estão pousadas numa estrutura feita com perfis em T, e esta estrutura normalmente assume uma forma com espaços quadrangulares. Os tipos de placas de gesso para este tipo de sistema são normalmente placas quadrangulares de 60 por 60, e, portanto, a estrutura irá desenhar exatamente este quadrado, esta reticulado de 60 por 60, à custa de
perfis chamados primários e depois outros perfis secundários que encaixam nos primeiros. Chama-se Quick Lock, porque são de encaixe muito simples e que fazem uma espécie de clique quando são encaixados. Portanto, isto é relativamente simples de executar e depois estes perfis estão suspensos, então, dos elementos estruturais. No processo de execução, um aspecto muito importante é naturalmente o tratamento das juntas. Da mesma forma que nas divisórias verticais, em tetos, é importante o tratamento das juntas. Já vimos que, para facilitar o tratamento das juntas nos dois sentidos, é importante que as placas tenham os 4 bordos afinados. E, portanto, em tetos é muito, muito recomendável usar placas que tenham os 4 bordos afinados. E todas as juntas têm que ser tratadas. Mesmo quando fazemos placas sobrepostas, vimos alguns exemplos em que isso era necessário, nomeadamente na resistência ao fogo, e pensem que na resistência ao fogo todas as juntas têm que ser tratadas, mesmo nas camadas de placas que ficam escondidas. Portanto, se alguma vez encontrarem em obra camadas de placas que ficam escondidas em que as pessoas quem executa não tratou as juntas, isso é errado. Isso não vai cumprir os requisitos que estão definidos nos ensaios, ok? Portanto, é sempre necessário tratar as juntas. O tratamento das juntas é da mesma forma como se tratam nas divisórias, portanto, basicamente, massa de gesso, fita de papel, para poder obter, enfim, esconder as juntas e não serem perceptíveis. Nas placas Rigitone, as tais placas têm os bordos retos, que são as placas perfuradas, que têm este tipo de bordos, portanto, e que deixam uma pequena junta à volta de 3 milímetros de abertura. O espaço da junta é preenchido com massa de gesso, mas usando uma técnica especial, usando uma pistola de aplicação desta massa de gesso, e depois o processo prevê raspar este excesso de placa de gesso, este excesso de massa de gesso que está aqui, e depois no final ser lixado a superfície. Portanto, o que se espera no final desta operação é que as juntas, a massa das juntas fique perfeitamente ao nível da superfície das placas para depois ser pintado. Bom, era isto que eu tinha para partilhar convosco. Eu quero agradecer a vossa atenção, a paciência com que me ouviram, e fico à disposição para alguma questão. Já agora, só da minha parte, um postalinho de boas festas e de bom Natal para todos, e voltamos a encontrar-nos para o ano. Mas, entretanto, estou disponível para as vossas questões. Muito obrigado, Vasco. As questões, portanto, podem colocar através do chat, conforme já coloquei uma mensagem, portanto, se virem uma mensagenzinha de alerta, portanto, podem colocar já lá as vossas questões, ou também na aplicação que diz PIR, que está na barra de topo. Mas vemos que realmente as placas são desafiantes e não é só a estética que cumprem, né? Portanto, há muita outra funcionalidade, conforme o Vasco mostrou. Obrigado, Vasco. Não havendo questões, posso-te colocar um desafio? Faço-te uma pergunta. Então, nós nos espaços de serviços que encontramos, temos muitas superfícies em que temos cerâmica no pavimento, temos vidro nas paredes, portanto, nas fachadas. Usar tetos contínuos reverberantes talvez não seja a melhor solução. Depende da utilização desse espaço. Se for um espaço onde as pessoas estejam eminentemente em silêncio, tipo uma biblioteca, não é? Eu diria que não é propriamente grave. Agora, sempre que seja um espaço onde haja som, de alguma forma, desde som que resulte de conversa de pessoas, a som que resulte, por exemplo, de uma sala de aula em que é preciso que a palavra seja bem percebida, bem inteligível. O controle acústico, o condicionamento acústico é importante. Já agora em espaços de auditório, etc., onde haja emissão e recepção, fundamentalmente, as superfícies reverberantes ou as superfícies refletoras também representam um papel importante na condução do som para mais fundo, digamos assim.
não é bem o objeto aqui deste nosso trabalho e nem é fundamental à custa de tetos que isso se faz. Provavelmente, se olharem à vossa volta em salas de espetáculos, e enfim, nesse aspecto, a Casa da Música no Porto é muito famosa por ser um espaço especialmente bem cuidado do ponto de vista acústico. Existem algumas superfícies que estão com inclinações próprias para ajudar a conduzir o som, de forma que alguém que está a cantar ou a falar no palco não careça de grandes equipamentos sonoros de amplificação para se poder ouvir. Mas, por exemplo, espaços de restauração. Isso para mim é uma dor de cabeça brutal. Enfim, quem não tem a experiência de ir a espaços até espaços de topo, vamos dizer assim, em que a acústica é tudo menos de topo. Sim, e creio que nesta época, todos com os jantares e almoços de Natal, Com conseguimos muita perceber gente a alguns falar ao mesmo sítios. tempo. Quem já não teve a experiência de estar aos berros para alguém que está a meio metro de distância que não se ouve nada. Portanto, já agora, se alguém está cá que tem espaços de restauração, reflita um bocadinho nas condições de espaço de restauração que tem para perceber. E é muito simples. Qualquer superfície de absorção sonora, depois, enfim, dependendo do seu nível de eficácia, tem um impacto muito grande na qualidade da maneira como o som se propaga dentro do espaço. Sim, e da experiência depois do cliente, não é? Portanto, não é só a Isso, refeição, a é só experiência do a cliente é experiência fundamental. total. Sim, sim. Exato. Não é só degustar, é todo o resto. Bom, não temos mais perguntas. hum, Portanto, creio que basta reforçar o teu desejo de Feliz Sim. Natal e um excelente ano 2024 para todos, e com uma nova campanha de webinars que iremos lançar em janeiro, iremos lançar o programa. Podem encontrar a gravação deste webinar e dos anteriores todos no nosso site, construirsangoban.pt, e muito obrigado. Obrigado a todos. Foi um gosto imenso estar deste lado agora, desta vez. Foi ter uma experiência diferente. Já tinha acontecido, mas já há muitas sessões atrás. Portanto, foi um gosto estar convosco também. Boas festas a todos e até para